Vamos começar. Pessoal, queria desejar um ótimo dia para vocês, agradecer a participação de vocês nesse nosso webinar. Esse webinar, ele foi organizado pela Management 5.0 Roundtable, Management 5.0. É uma iniciativa que foi promovida pela revista Viva SA, em parceria com a PM Hub. E vocês vão conhecer um pouquinho da PM Hub logo em seguida, quando o Pedro se apresentar. A revista Viva SA, alguém, acho que, Sara, acho que você está com som. Deixa eu ver aqui. Alguém está com o som aí? O microfone ligado. Então, a revista Viva SA já há alguns anos ela vem promovendo palestras, encontros, e no ano de 2017 e 2018, uma boa parte de 2018, a Viva SA fez uma parceria com a BRH São Paulo, que tem uma regional em Alphaville também, é a Regional Metropolitana Oeste. Posteriormente, essa parceria da Viva SA passou a ser com a PM Hub, e o Pedro Martins foi convidado para ser o curador dessa iniciativa, que tem por objetivo disseminar conhecimento, promover encontros, promover reflexões. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro, para que ele possa se apresentar e dar início, então, a essa nossa conversa tão atual sobre essa transformação exponencial que nós estamos vivendo, agora acelerada pela pandemia do coronavírus. Pedro, bom dia, fique à vontade. Bom dia a todos, estou muito feliz com a vossa presença. O tema do nosso webinar é meio marqueteiro, não é? A arrancada da retomada exponencial. Algumas pessoas podem ter a expectativa de eu ter uma receita de bolo sobre como superar a previsível crise económica que vem na sequência da quarentena e da pandemia, mas na realidade o que eu tenho é pontos de discussão que eu quero partilhar com vocês, e no conjunto, isso sim, acredito que possamos sair com uma solução conjunta. Bom, fazendo uma apresentação breve, sou mestre em Psicologia Organizacional, doutor em Administração, tenho 40 anos de consultoria e ensino universitário em 26 países. Neste momento tenho um grupo de empresas que está sob o mesmo chapéu, a PM Hub. A Agile Transformation Lab é uma consultoria que visa o redesenho das organizações, dos processos e das estruturas organizacionais no conceito Agile. A PM International Consulting é uma consultoria com foco em produtividade e gestão de pessoas. A SEDLEX é uma consultoria na área jurídica ligada à legislação trabalhista e de negócios. A Nexus, uma HR Tech, e a Management 5.0 Roundtable, o Fernando já apresentou. Enfim, na atividade académica sou o Dean da Euro-American Business School, membro da Singularity University e membro do Conselho Supremo da Global Academy of Finance and Management de Santa Clara, nos Estados Unidos. Dentre outras organizações, sou membro honorário do Board do International Management Consultant Board, que é uma federação das associações de consultores a nível mundial. O Francisco deu uma honra, convidou-me recentemente a participar como membro do Conselho Consultivo do Instituto Micropower de Transformação Digital. Sou curador do Ultimate HR International Table, que é
grupo de reflexão sobre os modelos avançados de gestão de pessoas e membro do Grêmio Literário. Para quem não conhece, o Grêmio Literário será o equivalente português à Academia Brasileira de Letras, né? Enfim, depois tenho, nesses 40 anos, já fui presidente da Mercer, do E-Group, hoje chama-se Korn Ferry, diretor do Grupo Segos, professor em várias escolas da Europa, Estados Unidos, África, América do Sul, etc. E fui também presidente da Ordem dos Consultores do Brasil, presidente do IPCG, que é o equivalente de Portugal, diretor da ABRH, enfim, entre outras organizações. Permitam-me fazer agora a apresentação dos nossos patrocinadores, a Mondial e a Leroy Merlin, aqui no Brasil conhecida por Leroy Merlin, que apoiam esta iniciativa destas palestras já há alguns anos. Pedro, ele não está passando o som do vídeo. Pelo menos para mim aqui, as imagens estão muito congeladas e está sem som. É? Estamos sem som. Então, deixa eu ver. Mas há pouco deu o som, quando nós experimentámos, não deu? Estava faltando aqui. A Mondial é a marca de eletrodomésticos mais vendida do Brasil e a escolha inteligente de milhões de consumidores. Sabe por quê? A Mondial possui fábricas modernas completa de funciona. São liquidificadores, air fryers, batedeiras, ventiladores e muito mais. Você também deve ter um Mondial aí na sua casa. Pode procurar. Afinal, a Mondial já é de casa. Mondial, a escolha inteligente. Estacionamento coberto com segurança. Mais de 80 mil itens. Aqui tem instalação de ar-condicionado, piso laminado, banheiras e box de banheiro, papel de parede, aquecedores de água e gás. Tão fácil quanto ir para a sua casa é vir para a casa da sua casa. A cor certa para o seu projeto. Aqui tem corte gratuito, impressões exclusivas e materiais variados. Entrega expressa. Bom, os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores. Sem eles não seria possível nós realizarmos estes eventos presenciais, que nós esperamos que em breve seja de novo possível realizar estes eventos no campus das pós-graduações da Universidade Mackenzie em Alphaville, que também agradecemos, mas, enfim, neste momento o melhor recurso é de facto fazermos através do webinar. Não é? Bom, o tema, como quase tudo que hoje se passa no Brasil, tem sido objeto de uma bipolarização política muito grande, não é? Hoje vejo torcidas nas redes sociais por medicamentos, as pessoas querem discutir com a mesma autoridade dos cientistas, dos médicos, qual é que é o melhor medicamento para uma determinada doença, só porque alguém comentou na internet que esse medicamento é mais eficaz ou melhor do que o outro. Não é? Aliás, ainda ontem fiquei chocado por ver uma apresentadora do SBT dizer que se recusava a usar as máscaras porque alguém lhe tinha enviado um WhatsApp onde dizia que as máscaras estavam infectadas, vinham infectadas da China. Então,
vivemos num culto de ignorância muito grande e por isso é que eu sou um obsessivo pelo conhecimento científico e vou procurar que neste webinar eu não saia exatamente das fronteiras do conhecimento científico, tanto ao nível sanitário quanto ao nível económico. Ora, se alguém quer ganhar dinheiro neste momento é fazer promessas de milagres, não é? As pessoas estão ávidas de uma receita de bolo, um milagre para resolver os problemas mais dramáticos que se acompanham, que neste momento nos acompanhamos, não é? Eu acredito que ninguém tem essas receitas prontas. O que nós precisamos para ter sucesso neste período de recessão económica violento pós-pandemia é exatamente trabalhar de uma forma colaborativa, tentar aprender em conjunto e da forma mais rápida possível a criar esse futuro melhor pós-pandemia. Aliás, eu escrevi recentemente um artigo em que faço uma analogia entre esse processo, digamos assim, de pós-pandemia com o mergulho de alta profundidade, em que há um desconhecimento muito grande sobre aquilo que nos espera, há até um certo sentimento de um mergulho no vazio, mas à medida que nós vamos de uma forma disciplinada, usando indicadores tangíveis, concretos, vamos caminhando, progredindo, nós vamos começando a encontrar referências e veremos que esse mundo novo não é assim tão assustador quanto parece à primeira vista. Temos é que ter disciplina e temos que ter método. Não é? Agora, a única coisa que nós sabemos neste momento do futuro é que ele é muito diferente do que temos atualmente. Não é? Qualquer outra coisa vai ser especulação. Então temos que nos preparar para todos os cenários possíveis. Desde o cenário mais otimista, não é? Que é aquele que nos vai permitir manter o melhor que a pandemia nos trouxe. Não é? Nós estamos a aprender a viver sem o supérfluo. Não é? A sociedade, as pessoas davam muita importância, trabalhavam muito, se privavam do convívio familiar para ter um carro zero no final do ano, para ter um relógio de 20 mil, 30 mil reais, para ter alguns luxos que acabavam por não justificar o sacrifício que as pessoas faziam para o ter. Então estamos a aprender a viver sem o supérfluo, não é? A viver com aquilo que é realmente importante. Estamos a valorizar cada vez mais as pessoas, apesar de estarmos distantes, as relações pessoais, familiares e profissionais acabaram por ser muito incentivadas. Nós, por vezes, estávamos muito tempo sem falar com familiar e hoje, no final do dia, ligamos o WhatsApp com a câmera e vemos olho no olho essa pessoa e temos mais contacto. As reuniões que antes tinham nas empresas, que tinham uma duração muito grande, hoje têm uma duração menor e são feitas com mais frequência. Enfim, a valorização das pessoas e das relações das pessoas foi com certeza um benefício que esta quarentena nos trouxe. Estamos também incentivando o capitalismo sem capital. Não é? Eu conheço pessoas que estavam desempregadas, meio desesperadas e que neste momento estão costurando máscaras em casa e ganhando bom dinheiro com isso. Não é? Outras pessoas que não sabiam o que fazer estão fazendo marmitex para os vizinhos do condomínio. Não é? Então, qualquer pessoa com um laptop cria uma empresa e essa empresa dentro de um ano pode ser um unicórnio. Então este capitalismo sem capital não é uma novidade, digamos assim, da quarentena e da pandemia, mas está a ser fortemente incentivado por ela. Não é? Isso nos leva a uma economia cada vez mais colaborativa. Não
Hoje as empresas não têm todas as valências que precisam para funcionar, então recorrem cada vez mais a startups, a pequenas empresas que estão numa cadeia colaborativa, uma cadeia sistémica colaborativa, e os próprios fornecedores num supply chain, numa cadeia de suprimentos mais capilar, mais ramificada, também foi dinamizada por este período. A tecnologia é, sem dúvida, a estrela da quarentena. A tecnologia foi fortemente, a transformação agile e digital foi fortemente incrementada neste período, e a tecnologia aparece agora no conceito da sociedade 5.0, o conceito do governo japonês de 2017, aparece para melhorar não só a produtividade, mas também a qualidade de vida das pessoas, não é? A telemedicina, o ensino à distância, enfim, são tudo vantagens que a tecnologia veio melhorar e veio incentivar. E não é de menos chamar a atenção que com a paralisação da economia a nível mundial, o mundo é um mundo mais saudável, é um mundo menos poluído, não é? Talvez não pelas melhores razões, mas na prática começámos a recuperar alguns ecossistemas que até então estavam sendo sistematicamente destruídos. Mas também temos que nos preparar para os piores cenários, não é? Vender sonhos é a coisa mais fácil do mundo. Acho que todos estamos dispostos a pagar um bom dinheiro para comprar um sonho. Agora, para comprar um pesadelo, não queremos nem gratuito. Mas temos que pensar que o futuro pode ser um mundo pior. Temos de estar preparados para isso e para evitar isso, não é? Nós podemos entrar no império do mais forte, das empresas, das superpotências sacrificarem os países mais pobres e as grandes empresas sacrificarem os pequenos empresários. Podemos estar prestes do fim da globalização, com mercados mais fechados, com políticas mais protecionistas, que exatamente vêm favorecer os países mais ricos, não é? Com as necessidades de controle sanitário, etc., nós corremos o risco de ter uma liberdade mais restrita, não é? Governos mais autoritários e governos mais imperialistas, que tentam dominar outros países, não é? Com a necessidade do socorro económico dos governos às empresas, corremos também o risco de um certo constrangimento do liberalismo, de uma intervenção estatal bastante mais forte, não é? E se é verdade que as empresas podem ter propósitos muito mais claros e isso pode ser muito mais valorizado pela sociedade, também numa selva da lei do mais forte, isso pode levar à ausência de propósitos e de compromissos sociais dessas empresas, não é? E, consequentemente, desprezo pelas questões ambientais e uma maior discriminação social. Então são dois extremos, digamos assim, de possíveis cenários. Provavelmente não será nenhum destes extremos, será qualquer coisa no intermédio, mas quando nós desenhamos estratégias para ambientes de incerteza, nós temos que estar preparados exatamente para os diversos tipos de ambiente. O que nós temos que ter a certeza absoluta é que todos os cenários são possíveis, menos o que era antes. Se alguém está à espera que o governo levante a quarentena e que tudo volte a ser o que era antes, pode esperar sentado, porque isso é a única certeza que nós temos, é que isso não acontecerá. A sociedade pós-quarentena e pós-pandemia será uma sociedade muito diferente. Muito melhor em alguns aspectos, talvez muito pior em outros, nós não sabemos exatamente quais, por isso é que temos que nos preparar para tudo. Então a primeira pergunta que nós vamos ter
que questionar para ter uma estratégia para a pós-pandemia é quanto tempo demora uma pandemia. Há muitas pessoas que pensavam que era 2 semanas de um resfriado, tomavam um chazinho e o assunto se resolvia. Outros pensavam que era uma doença que acometia sobretudo pessoas mais velhas e de facto na realidade a maioria são mais velhos, mas o vírus está permanentemente em mutação. Por exemplo, a semana passada o extrato etário onde mais subiu o número de infectados em Portugal foi no extrato entre os 20 e os 29 anos, enquanto nós sabíamos que a maioria das infecções e sobretudo dos casos fatais eram acima dos 60 anos, 65 anos de idade. Então estamos perante uma pandemia e um vírus com uma mutação muito acelerada, não é? A última grande pandemia que a humanidade sofreu foi a da gripe espanhola e ela demorou 3 anos a ser totalmente debelada. Normalmente existem 2 períodos, 2 embates, digamos assim, da pandemia na sociedade. O primeiro, que é as infecções iniciais, que se houver isolamento social, se houver um controle sanitário, o sistema de saúde pode corresponder, portanto pode atender essas urgências, então o número de vítimas mortais vai ser muito menor, mas se não o fizer, vai haver um número muito elevado de pessoas que não vão ter a assistência devida no sistema de saúde e que vão acabar por falecer. Mas também é característico das pandemias ter sempre um rebote. Esse rebote pode ser mais ou menos violento, mas há sempre um período de reinfecção na sequência do primeiro período. E tudo isto pode demorar bastante tempo. Não existe, obviamente, um dia e uma hora para terminar a pandemia, não é? Estaríamos no campo da bola de cristal, mas os estudos, os modelos matemáticos são muito precisos. O que varia em cada uma das conclusões é exatamente a velocidade da propagação das infecções. Isso é que vai ser determinante. Então, por exemplo, na Unesp falam que a pandemia pode chegar até ao fim de agosto. Não é? A Universidade de Singapura fala que pode ser até o início de julho. Enfim, cada pesquisador utilizando parâmetros de infecção social diferentes chegam a prazos diferentes. Mas com toda a certeza, não será no dia 10 de maio, quando está previsto, acho que é 12 de maio, quando está previsto o fim do isolamento social no estado de São Paulo, que nós vamos terminar o isolamento social e que a pandemia vai ser debelada. Temos que nos preparar para um período muito mais longo do que esse. E a situação atual é, de facto, preocupante. Não podemos ignorar isso. Isto não se trata de propaganda alarmista, trata de ver os números quanto eles aparecem. Ontem no Brasil nós tivemos um aumento de 9% de mortes nas últimas 24 horas. E este aumento está a acontecer há 3 dias contínuos. O que quer dizer que nós entramos na fase da expansão exponencial da pandemia no Brasil, que é comum a todos os movimentos de pandemia em todos os lugares do mundo. Foi assim que aconteceu na Itália, na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc. E há quem diga que o próximo epicentro da pandemia no mundo seja no Brasil, atendendo a esta expansão vertiginosa e exponencial do número de mortos e de infectados. A Fiocruz vai mais longe e diz que todos estes números têm de ser multiplicados por 10
devido ao fraco nível de testagem, que não acontece só no Brasil, acontece em todo o mundo, por várias razões. Primeiro, há uma escassez de testes, é muito difícil adquirir o volume necessário de testes no mercado mundial. E segundo, porque para haver esse controle por via da testagem, é preciso que a pessoa seja testada várias vezes, não é? Porque em determinados momentos a pessoa pode estar contagiada, pode ter sido contagiada, no momento seguinte pode não estar contagiada, no momento seguinte pode passar a estar contagiada, e a própria confiabilidade dos testes rápidos é relativamente baixa. Aliás, isso foi a principal razão porque em Espanha tiveram o surto da pandemia tão violento, foi porque chegaram à conclusão que 75% dos resultados dos testes depois não se vieram a comprovar no momento seguinte. Então, lendo ontem a imprensa, os títulos não deixam dúvida de que estamos num momento agudo, não é? O Imperial College de Londres diz que o Brasil tem a maior velocidade de transmissão do coronavírus do mundo neste momento. Aliás, dos 10 países no mundo que têm o maior número de mortos diários, o único país em que esse número de mortos está crescendo é no Brasil. Os outros países, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, etc., que têm um maior número de mortes diários do que o Reino Unido também, que tem um maior número de mortes diários do que o Brasil, eles estão numa situação de desaceleração. Nós estamos na situação de aceleração. Não é? O próprio ministro da Saúde, o Dr. Tess, o novo ministro, que entrou de uma forma bastante cautelosa, dizendo que a alternativa seria a testagem, etc., ontem foi extremamente claro na coletiva que deu. Não é? Ele diz que desde o início que ele entrou como ministro da Saúde, a orientação é o distanciamento social. O próprio Trump, como sabem, é um aliado político do governo do Brasil, criticou, enfim, não haver as medidas restritivas ao isolamento social necessárias e, consequentemente, cogitar a restrição de voos para o país com o receio que o Brasil pudesse ser um foco de contaminação dos próprios norte-americanos. Estamos, ao mesmo tempo que estamos a bater recordes do número de infectados e de mortos, estamos a bater recordes de falta de isolamento social. Ontem a média do isolamento social estava em apenas 48%. E se nós formos aos estados do norte, os sistemas de saúde já entraram em colapso. Não é? E esse colapso, também, uma vez mais, há uma relação causa e efeito com o isolamento social. Se nós olharmos para o resto do mundo, e repare, eu só estou a apresentar dados que eu retirei ontem da internet. Não estou a fazer aqui um estudo epidemiológico, sofisticado, etc. São apenas tendências e indicadores. Os países que já começaram a flexibilizar a quarentena, e o critério que eles usaram para flexibilizar a quarentena foi ter menos de 1% de infecção a nível nacional. 1% o que é? É uma pessoa infectar outra, não é? No Brasil, neste momento, a nossa taxa de infecção está em 9%, ou seja, uma pessoa está infectando 9 pessoas. Mas esses países que conseguiram baixar o nível de infecção através de um isolamento social rigoroso, o caso da Alemanha, etc., quando começou a flexibilizar discretamente, vamos chamar assim, não foi uma grande flexibilização, ele teve logo um aumento rápido do número de infectados. Ontem foram mais de 1.300 infectados e mais de 200 mortos
como consequência dessa abertura. E o caso de Espanha, a mesma coisa. Só ontem foram mais 325 mortos. Nos países europeus que foram mais resistentes à quarentena, que foram dos últimos a impor restrições ao nível do isolamento social, e alguns deles com rigor relativamente baixo, por exemplo, a Suécia tornou-se no país nórdico com o maior número de casos. Não é? Neste momento já tem mais de 20 mil infectados e mais de 2.400 mortos. E a Holanda, que teve a mesma atitude, portanto, de postergar o início do isolamento, foi o país que na Europa teve maior número de mortos ontem. 4.700 mortos já e 39 mil infectados no todo. Então, nós estamos a falar de um negócio muito sério, que é como conter uma pandemia. Como conter uma pandemia é absolutamente necessário para a recuperação económica das empresas. Se nós não conseguirmos ter um controle sanitário extremamente eficaz, nenhuma medida de natureza económica pode ter o efeito desejado. Não é? E, como eu disse, o que caracteriza as pandemias é sempre dois ciclos, dois níveis, ou dois fluxos de impacto. Nós só estávamos a falar do primeiro. Mas, como sabemos, a pandemia começou na Ásia e alguns países já começaram a entrar na segunda vaga de contágio. Não é? A Organização Mundial de Saúde chama a atenção que é preciso uma vigilância e um esforço contínuo. Não é um trabalho pontual de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se quer dizer que nós vamos ter a economia parada durante 3 anos? Não. Quer dizer que nós vamos ter uma economia diferente, que nós vamos ter uma sociedade diferente, e é essa sociedade que nós temos que nos preparar. Não é? A gripe espanhola, por exemplo, foi bastante mais letal na segunda vaga do que na primeira vaga. Não é? A Fiocruz projeta que haverá uma segunda onda da epidemia aqui no Brasil. O Japão já está a atravessar a segunda onda de contágio. Singapura, que era tido como um exemplo de controle da pandemia na primeira vaga, já perdeu o controle da pandemia nesta segunda vaga e adotou medidas de restrição absoluta, coisa que não tinha feito na primeira vaga, porque não tinha considerado necessário devido aos hábitos sanitários que a população já tinha, que sempre tinha usado máscara, etc. Portanto, que fazia com que as medidas de isolamento social não fossem tão restritivas. Não é? E a própria China, que foi onde tudo começou, já está a preparar para esta segunda vaga. Então, este negócio, infelizmente, veio para durar. E não há, digamos assim, outra mágica para minimizar a crise económica que é minimizar a crise das infecções, portanto, do controle da propagação da pandemia. Não é? O Dória disse ontem que se mantiver o isolamento social na ordem dos 48%, ele não tem como flexibilizar o isolamento social. Isso quer dizer o quê? Que a crise económica vai ser mais severa e nós vamos demorar mais tempo a iniciar a recuperação económica se nós arrastarmos a crise sanitária durante muito mais tempo. Várias universidades, a Northwest, a Chicago, tão querida do nosso ministro Paulo Guedes, do Imperial College de Londres, etc., têm vários estudos, sobretudo baseados em cases das pandemias anteriores. Repito, falamos sempre da gripe espanhola porque foi a mais expressiva de todas, que provam que a recuperação económica é tão mais rápida e tão mais suave quanto maior for o controle da pandemia sanitária.
não é? Temos o caso de Portugal, que é tido como um paradigma do controle da crise sanitária, que nas projeções do Banco Europeu aponta como o país que vai ter o crescimento mais rápido na Europa pós-pandemia. Nos Estados Unidos, quanto da gripe espanhola, foram estudadas 43 cidades que tinham níveis de isolamento social diferente. Como sabemos, no início também muitas cidades resistiram a esse isolamento social, e a recuperação do emprego e da indústria foi exponencialmente mais rápida naquelas cidades que tiveram um isolamento maior, porque tiveram menos consequências nesse sentido. Enfim, a solução ideal, obviamente, que não seria o isolamento social. O isolamento social tem um custo económico violentíssimo, não é? A testagem, digamos assim, e o isolamento por regiões, de acordo com os níveis de contágio que são diferentes em cada parte do país, seriam de facto mais indicadas. Mas isso obriga a duas coisas que até hoje os outros países não tiveram sucesso. Primeiro, é uma testagem massiva. Por exemplo, os Estados Unidos, para ter o controle epidemiológico, precisava de fazer 30 milhões de testes semanais, e eles até este momento só tiveram recursos para fazer 4 milhões de testes no todo. Portanto, estamos com uma diferença abissal entre o que é necessário do ponto de vista sanitário e aquilo que é possível de acordo com as disponibilidades que o mercado farmacêutico tem a esse respeito. E outra coisa, se nós fôssemos estabelecer níveis, digamos, de isolamento diferenciados no país, de acordo com os níveis de infecção, nós precisávamos de fazer aquilo que se fez em Espanha, que se fez na Itália, que se fez em Portugal também, que são as chamadas cercas sanitárias, ou seja, cidades ou regiões que ninguém entra e que ninguém sai. E fazer isso num território com a imensidão do Brasil, que é praticamente um continente que tem dificuldade às vezes de controlar as fronteiras terrestres e marítimas em relação à criminalidade devido exatamente à sua extensão, acredito que fazer cercas sanitárias em cidades e regiões do Brasil também seria um desafio muito grande. Então, apesar deste ser a melhor saída, digamos assim, teórica, na prática ela não tem resultado em outros países por as razões que eu acabei de dizer. E algumas pessoas, digamos assim, menos sensíveis à dor humana, dizem, bom, mas as pessoas vão ter que morrem um pouco antes, qual é o problema? Outras pessoas dizem, bom, mas as pessoas que vão morrer de fome, também temos que pensar nelas, não apenas as pessoas que vão morrer de doença. Mas nós temos que ver que há uma relação direta entre a economia e a questão sanitária nas pandemias, não é? O Samidana tem um estudo que ele calculou por cada morte prematura no Brasil, deixa de circular na economia 630 mil reais. Um estudo semelhante feito pela New York University diz que pela morte prematura de cada norte-americana deixam de circular 2 milhões de dólares. Não é que o norte-americano valha mais que o brasileiro, mas de facto a economia brasileira não tem o porte e o fluxo que tem a economia norte-americana. A razão do preço é essa. Mas agora multiplicamos as centenas de milhares de mortes provocados por uma crise sanitária deste tipo e vemos um impacto direto que essas simples mortes têm na economia, já para não falar em todos os outros impactos, obviamente, até do meu ponto de vista mais importantes, que é nós perdermos um ente querido, não é? Porque é muito fácil falar em números estatísticos, mas perder a esposa, ou o filho, ou o irmão,
Eu acho que é difícil as pessoas dizerem se vale 630 mil reais, se vale 2 milhões de dólares. Não é? Então a pandemia foi o terremoto, ou está sendo o terremoto, que vai gerar como reação o tsunami. E o tsunami é a crise económica que nós vamos ter na sequência. Há uma certa unanimidade nos economistas e nos comentadores dizendo que será a maior recessão, a recessão mais profunda da nossa existência, comparável à grande recessão mundial dos anos 30. Em rigor, nós não podemos falar de recessão. Nós temos de falar de suspensão da economia. A economia está suspensa, a economia está parada, não está andando lentamente, está parada. E isso também é uma novidade, nunca houve na humanidade nenhum período em que a economia literalmente fosse parada. Não é? O Trump prevê que o desemprego este ano pode chegar aos 20% nos Estados Unidos. O governo alemão prevê que seja a pior recessão dos últimos 50 anos. Não é? Enfim, os dados são de facto assustadores do ponto de vista económico. E são assustadores do ponto de vista sanitário e também são assustadores do ponto de vista económico. As perspectivas de retomada para o próximo ano, enfim, são relativamente contraditórias. Não é? Há alguns economistas que prevêem que a recessão ainda continua até o final de 2001, nos Estados Unidos, por exemplo. O FMI já prevê uma recessão forte em 2020, mas um crescimento em 2001. A Alemanha é mais otimista, prevê uma recessão em 2020 extremamente elevada, de um 7% negativo, mas sem afetar o desemprego, na medida que eles têm medidas protetivas ao emprego muito grande. E o próprio Banco Central norte-americano diz que o próximo ano será de recessão. Então, como temos perspectivas contraditórias, temos que nos preparar para os diversos tipos de cenários, os mais restritivos e os menos restritivos. No caso do Brasil, também existem perspectivas contraditórias a respeito. O ministro da Economia está muito otimista, ele ainda ontem disse que o Brasil vai surpreender o mundo com uma recuperação económica exponencial e espetacular, mas infelizmente essa não é a opinião de todos. Por exemplo, o economista-chefe do Banco Fator, que é um banco de investimentos, ele prevê de facto a repetição da recessão no próximo ano. Não é? O próprio economista-chefe do Financial Times tem a mesma opinião, o FMI também. Enfim, mas como eu digo, ninguém tem a bola de cristal para saber exatamente o futuro. Nessa medida temos que nos preparar um pouco para tudo. Agora, o que nós sabemos é que sem um forte investimento dos governos, vai ser praticamente impossível recuperar a economia mundial. A Europa já investiu, só nos primeiros pacotes, quase 2 trilhões de euros como estímulo à retomada económica. O Japão, 1 trilhão de dólares. Os Estados Unidos, 2 trilhões de dólares. O Brasil, 147 bilhões em medidas emergenciais de controle ao coronavírus. Fica mais fácil nós compararmos os números quando vemos o percentual do PIB, não é? Porque o PIB é variável de país para país, então um país mais pobre até pode ter uma percentagem maior, mas com um número expressivo, um número quantitativo menor. Mas em termos comparativos, os estímulos à recuperação económica pós-pandemia no Brasil foram de 2% do PIB, em Portugal 9%, foi para a recuperação de emprego, 50% dos empregados em Portugal que estão em situação
de layoff, que perderam emprego ou que viram redução salarial têm subsídios durante a quarentena. Países como os Estados Unidos e a Alemanha investiram 12% na recuperação, França 13%, Reino Unido e Espanha 17% e Noruega 20%. Sem esses estímulos à recuperação económica por parte dos governos, vai ser muito mais difícil nós conseguirmos essa recuperação. Então, há algumas conclusões só neste contexto que eu gostava de dividir com vocês. Não é? Temos que nos transformar e aprender a reativar a economia ainda durante o isolamento social e a pandemia. Se ficarmos esperando que a pandemia passe para começar a tomar iniciativas de recuperação económica, vamos falir esperando. Temos que, de facto, aceitar que vamos ter mais trabalho e menos remuneração e menos lucro na situação atual. As pessoas que dizem, não, mas fazer qualquer coisa neste momento não vou conseguir ter a remuneração e o lucro que tinha. Aceitem isso. A realidade perante uma recessão económica desta natureza não pode ser outra. Nós temos que aceitar ter mais trabalho e menos rendimento. E temos que ser absolutamente disruptivos e partir imediatamente para uma nova realidade, novos mercados, novos modelos de organização e gestão, novas pessoas. Por exemplo, houve pessoas que começaram a consumir muito mais comida por delivery, enviar pizzas para casa, etc. Isso permitiu, por exemplo, os restaurantes de pizza até aumentarem o faturamento durante o período de pandemia. Mas chega uma hora que as pessoas estão cansadas de comer comida que chega morna a casa, que não tem o mesmo apelo gastronómico de comer num restaurante e começam a experimentar a fazer pizza. Pedro, sim? A propósito, um dos nossos participantes aqui, ele pediu até para você comentar, é o Carlos Silva, né? Ele pediu para comentar, aí acionando a sua bola de cristal, né? Quais seriam, nesse ponto aqui, quais seriam os principais aspectos da gestão de pessoas que, num futuro próximo, deve impactar a gestão de pessoas a pandemia? Excelente pergunta. Se me permite, 2 slides na frente, eu vou comentar exatamente esse tema. Né? Ok. Mas estava dando o exemplo da pizzaria. As pessoas começam a ver que é gostoso fazer a pizza em casa e que é muito lúdico fazer a pizza com os filhos e vão deixar de encomendar a pizza. O que é que o restaurante de pizza vai fazer? Vai fechar? Não. Em vez de vender pizza pronta, vende base para pizzas. Ganha menos dinheiro, tem menos valor acrescentado que vender a pizza pronta. Mas é uma forma de continuar no mercado. É uma forma de se adaptar a novas demandas. Então, os setores de atividade, de facto, tiveram um impacto negativo ou positivo diferente com o período da quarentena e da crise económica. Não é? Os supermercados, a mídia, os produtos de eletrónica, os bancos, os seguros, etc., cresceram muitos períodos de saúde. A cosmética, que é interessante, as pessoas não gostam de estar deprimidas, gostam de ficar bonitas mesmo dentro de casa. Tudo isso aumentou bastante. Outros negócios diminuíram muito, não é? A parte da moda, os negócios de luxo, o turismo, então, a aviação, então, praticamente foi extinta neste movimento, ou a parte cultural, de entretenimento. Então, isto não foi ruim para todo o mundo, nem foi igual para todo o mundo. E há, de facto, empresas e setores que souberam reinventar. Não é? Então, esta sociedade pós-pandemia veio criar novos apelos, novas oportunidades, novos focos de mercado. É uma sociedade mais colaborativa e solidária, portanto, empresas de terceiro setor
provavelmente vão ser mais valorizadas. É menos global, portanto, os negócios regionais vão ser mais valorizados. O fim dos blocos mundiais, ONU, União Europeia, Mercosul, etc., vai incrementar as empresas locais. Vai haver mais proteção social, portanto, todos os negócios relacionados com proteção social vão ser bem-vindos. Vai haver mais intervenção do Estado, portanto, a negociação de benefícios do Estado passa a ser mais importante. Em contrapartida, vai haver mais impostos. Se vai haver mais intervenção do Estado, vai haver mais impostos. Mas a ideia dos impostos é uma redistribuição de renda. Pelo menos na teoria, é isso que devia ser. Vai haver mais aceleração da transformação digital, mais aceleração da simplificação das organizações e processos, mais aceleração de startups, até com incentivos governamentais. Por exemplo, o governo português lançou um plano de incentivos para 2.500 startups, exatamente, eles fizeram um grande hackathon com as grandes dores da economia pós-pandemia e pediram soluções para essas startups, para cada uma dessas dores. Mais sustentabilidade, mais valorização da saúde. Saúde tem alimentação mais saudável, mais exercício físico e mais valorização das pessoas. Então, tudo isto são vetores que agregam 1001 negócios que estão associados a esta sociedade pós-pandemia. Esta sociedade pós-pandemia também deu origem a um novo tipo de economia que nós chamamos de baixo toque ou baixo contacto social, low touch, não é? Então, hoje se começa a dar muito mais importância ao propósito das empresas. Qual é que é a responsabilidade social das empresas? A valorização do humano, respondendo à pergunta do Carlos. E valorização do humano são as características que as pessoas têm e que o RH vai ter que valorizar. Quer do ponto de vista do desenvolvimento das competências comportamentais, quer do ponto de vista do desenvolvimento das competências de natureza social, relacional, quer sobretudo da capacidade de aprendizagem, inovação e renovação neste momento de disrupção total. Então o RH é com toda a certeza o principal curador da transformação da economia de low touch. Nós passamos a ter uma nova noção de espaço, tempo e local, não é? Nós falávamos no home office, hoje falamos where you are office, ou seja, onde você estiver, não necessariamente em casa, não é? Os trabalhos e os serviços remotos, o home office, e-commerce, etc., são características fortes deste perfil de economia. A casa passa a ser o centro de produção e o centro de consumo. Só aquilo que não pode ser produzido em casa ou consumido em casa é que é consumido e produzido fora de casa. Então, muito do home office que neste momento existe jamais vai voltar para os espaços corporativos. As pessoas vão continuar a funcionar em home office. E o mesmo em e-commerce. Tudo que puder ser comprado pela internet já não vai ser mais comprado nas lojas, não é? Outro conceito que está em extensão é o conceito de trabalho full-time e de trabalho permanente. Provavelmente as pessoas não vão trabalhar 8 horas por dia. Provavelmente as pessoas não vão ter um emprego permanente, vão ser contratados por projetos. E durante esse projeto vai trabalhar 12 horas por dia e depois vai passar algum tempo aprendendo novas competências e não tendo uma remuneração durante esse gap, esse período. A logística vai ser muito mais capilar, muito mais complexa, porque nós estamos a falar na sociedade low touch, uma sociedade em que as pessoas estão no seu nicho, na sua casa. E o mercado também vai ter uma configuração bastante diferente. Provavelmente vamos ter menos carros individuais, mais transportes coletivos,
os espaços corporativos vão ser menores, vai haver mais espaço de home office, os próprios apartamentos são desenhados com esse perfil. As pessoas vão estar menos dependentes dos importados. Nós vimos agora, as pessoas querem comprar uma máscara, querem comprar produtos que são absolutamente essenciais no momento atual e não conseguem porque eles são importados de outros países, sobretudo da Ásia, e que não chegam aqui em tempo hábil para atender às nossas necessidades. E o caso das viagens talvez seja o caso mais dramático, que por razões económicas da recessão, razões sanitárias da necessidade de manter um certo isolamento social durante um período prolongado, as viagens vão ser bastante restritas. E se nós, do ponto de vista sanitário, vamos precisar de mais espaço nos aviões, mais espaço nos restaurantes, tudo quanto é low cost está provavelmente condenado, porque é impossível manter low cost preservando esses espaços maiores. Estamos a falar de um movimento de transformação colaborativa. E transformação colaborativa pode ser feita em peer groups, em grupos de pares que entre si trocam experiências e desenham soluções conjuntas para situações comuns. A consultoria vai passar a ser a mesma consultoria que foi no início, de advice, de aconselhamento. A consultoria estava praticamente um outsourcing. Portanto, vamos voltar aos consultores conselheiros, aos consultores de mais conhecimento, maior maturidade. Não é? As cadeias de valor produtivas, portanto, ao nível de um supply chain mais vasto, vão ser cada vez mais ricas e complexas. E a própria aprendizagem tende a ser colaborativa e o que é interessante é uma aprendizagem mais próxima, em que nós vemos olho no olho o nosso interlocutor, mesmo estando à distância. Outro dia estava fazendo uma palestra e estava imaginando, eu antes fazia essa palestra para 300 pessoas numa sala. Eu não conseguia ter a intimidade que eu tinha com cada uma dessas pessoas que tenho através de uma câmera que consegue ver os detalhes do cílio do meu olho, não é? Então essa transformação tem de ser necessariamente colaborativa. Temos que consolidar aquilo que a quarentena nos trouxe de melhor, uma maior abertura à mudança, de forma mais disruptiva e serena, sem pânico, sem exaltação. Incentivar a aceleração da transformação agile e digital, que eu acredito que foi um dos aspectos mais benéficos desta quarentena. Ter mais humanização do trabalho, mais proximidade aos colaboradores, apesar da distância virtual. Começar a dar mais atenção à saúde mental, que foi uma coisa que muitas empresas deram essa importância, apesar de nós sabermos que o burnout já era uma realidade muito forte, mas agora com o isolamento isso agudizou e as empresas finalmente viram que era a necessidade de uma forte intervenção nessa área. Mais empoderamento e desburocratização com o home office permanente e não como alguma coisa que aconteceu durante 2 ou 3 meses. Maior engajamento, maior produtividade. E, do ponto de vista do treinamento, da aprendizagem, privilegiar o lifelong learning, ou a autoaprendizagem online, em que os programas de aprendizagem são de duração mais curta, vão ser extremamente baratos ou mesmo gratuitos e para ser desenvolvidos ao longo do ano e não em blocos de fazer uma graduação, um MBA, etc. e depois estagnar um pouco o processo de aprendizagem. Isto é um processo de contínuo, de vida longa, não é? E temos também de estruturar as empresas muito rapidamente. A rapidez é talvez a palavra para a retomada exponencial. Estruturar muito rapidamente as empresas para esta economia de low touch, não é? A gestão vai ser muito mais fundada em dados, no Big Data, não é? Porque os riscos aqui, neste momento, são muito mais gravosos de uma recessão violentíssima como aquela que nós já começamos a viver.
entender as necessidades dos novos mercados e inovar radicalmente os produtos e serviços. Se vão pensar fazer uma pequena melhoria no que tem atualmente, não vai dar certo. Tem que dar uma volta de 180 graus. Tem que se diferenciar no mercado pelo propósito. Ter uma obsessão por aquilo que é produtividade e performance. Simplificar ao máximo processos e estruturas organizacionais, entre outras razões pelo custo. Redesenhar um modelo de accountability. Nós, ao fazermos o empoderamento, temos que aumentar o controle de responsabilidades e a prestação de contas, não é? Temos de focar em metas não só de eficiência, mas também de resiliência. Estabelecer a tal rede capilar de cadeia de valor com parceiros, incluindo startups. Fortalecer muito os fornecedores locais e não ter dependência dos fornecedores globais. Reduzir radicalmente custos, incluindo com o real estate. Se nós temos mais gente em home office, vamos precisar de menos espaço nas empresas. E preparar-nos para um mercado mais regulado pelo governo, não é? Com agências de regulação muito maior. Então, a grande mensagem que eu queria deixar no final é que o vencedor na recuperação pós-pandemia não vai ser o mais forte, vai ser aquele que se adaptar melhor a este mercado que é totalmente novo. Bom, estou aberto aos vossos comentários e perguntas. Deixa ver se ainda temos gente a assistir. Perdemos só 2 pessoas. Pedro, está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim. Eu queria comentar que o José Simões, lá de Portugal, está acompanhando e mandou um grande abraço. Um grande abraço ao meu amigo José Luís Simões, que é um dos empresários que eu mais prazer tive de trabalhar na vida. É um empreendedor, eu diria, de um pragmatismo acima de qualquer posicionamento, mas uma pessoa que já sobreviveu a várias crises económicas e que eu acredito que tem muitas lições para nos dar nesta recuperação pós-pandemia. Um grande abraço, José Luís. E está aí, com toda essa bagagem que você está falando, está aí humildemente participando, aprendendo também e compartilhando conhecimento, né? O Alfredo Consolo Júnior, ele também está te cumprimentando, manifestando satisfação de te ouvir, e ele lembra que, nesse contexto de planeta, que todos nós nunca mais seremos os mesmos. Que também a nossa mudança interior terá uma importância muito grande também, não? Sem dúvida, nós já estamos sendo pessoas diferentes. Há muitas pessoas que reclamam que a quarentena veio aumentar divórcios, veio não sei o quê. Não veio, a quarentena veio tornar evidente aquilo de melhor e pior que nós tínhamos. Se o relacionamento estava em crise, a quarentena tornou o relacionamento insuportável e deu origem ao divórcio. Se o empreendedor era uma pessoa disruptiva, criativa, etc., ele está adorando esta oportunidade de se reinventar, de competir a partir do zero com outros empresários, etc. Então, realmente, do ponto de vista pessoal, nós vamos sair desta pandemia transformados, como pessoas, como profissionais, como empreendedores. Pedro, eu queria agradecer a participação de todos. Nós avançamos já 4 minutos além do nosso horário. Parabenizar o Management 5.0 Roundtable, da qual você é curador pela iniciativa, a revista Viva S.A. e o patrocínio da Mondial e da Leroy Merlin, para que tornaram possíveis esse encontro aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos mais uma vez. E deixa eu ver se tem uma última questão aqui. Saber como a função de RH está enxergando essas mudanças quanto à possibilidade de reinvenção da própria função do RH. É o último comentário. Ótimo. Bom, o RH historicamente tem sido bastante reativo, não é?
Eu já levo 40 anos de RH, já atravessei várias, vamos chamar assim, a fase do RH integrado, quando nós começámos a usar os ERPs no RH, depois o RH estratégico, depois o foco do capital humano, portanto a quantificação económica do RH, e agora falamos do RH para a transformação agile e digital, que é o papel do RH para a transformação das organizações para o pós-pandemia, para a sociedade low touch. Então, de facto, o RH tem de passar da sensibilidade ou da sensibilização para as práticas efetivas dos novos conceitos organizacionais e de processos e de gestão de pessoas. Outros dias dei-me ao trabalho de ir no LinkedIn ver quantos profissionais tinha na cidade de São Paulo que fossem especialistas em RH Agile. Estavam 3.500 pessoas cadastradas como especialistas de RH Agile e digital. E a minha pergunta é, conhecendo eu bem o estádio de desenvolvimento das empresas nesse campo, sei que não existem assim tantas empresas com uma maturidade significativa nesta transformação. A minha pergunta é, como é que essas pessoas, têm tantas pessoas que são especialistas de uma atividade que na prática não é tão efetiva? Obviamente são pessoas que viram YouTube, que simpatizam com a ideia e, enfim, conhecem os conceitos básicos e que os defendem, que são evangelistas, digamos assim, desse conceito, mas não têm a prática, não têm evidência. Então o que o RH tem de passar é para a prática efetiva daquilo que diz que deve ser feito. O RH sabe o que precisa de ser feito, agora precisa de passar essa teoria ou dessa sensibilidade para a prática efetiva. Muito bem, muito obrigado, então. Aproveito e fazemos propaganda para um webinar que nós vamos fazer em conjunto com a ABRH, dia 5 de maio, que é exatamente sobre o papel do RH na transformação da economia pós-pandemia. Perfeito. Um grande abraço a todos, então, e muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Tenho aqui os meus contactos, se quiserem estejam à vontade. Perfeito.